Boa tarde a todos. Que a luz do Mestre Jesus nos inspire, nos proteja. Tenhamos uma tarde aqui de concentração, de reflexão, para nos melhorarmos, ganharmos forças para seguir a nossa jornada. A gente sabe que nós vivemos num mundo que é uma grande jornada de desenvolvimento, de aprendizado. Você pode até botar um vale de lágrimas, mas no fim das contas é uma grande escola. E aqui a gente vai adquirindo aos poucos as competências, as faculdades, para nos tornarmos herdeiros da divindade, espíritos puros, não mais falíveis, que podem enfrentar as adversidades sem temer, sem fraquejar. Mas até lá não é fácil. Seja as vicissitudes da vida material, como tem no livro dos Espíritos, na vida corpórea, é a fome, os problemas de relacionamento, inveja, má compreensão, maldade, mas também as dificuldades de nos mantermos sãos, de mantermos o nosso foco em desenvolver a paciência, o perdão. Então, por mais difícil que seja, por mais complicado que possa parecer, que a gente não esqueça a nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família. Não esqueçamos de desenvolver isso. É um perdão para aquela pessoa que falou uma palavra mais áspera, né? É um acolhimento para aquela pessoa que está sofrendo. Podemos não ter as qualidades para resolver os problemas e até talvez não seja adequado resolver o problema dos outros, né? Mas mostrar que estamos do lado, mostrar que a pessoa não está sozinha, às vezes é o que ela precisa. E aos poucos isso vai nos dando força, dá cancha, a gente fica calejado para aguentar, porque Haroldo sempre fala, né? Ele cita Emmanuel, que espíritos puros não são de cristal, né? Então a gente precisa dessa força para aguentar a dificuldade, né? Então eu falo isso porque todo mundo pode pensar: nossa, minha semana que passou foi difícil, aconteceu aqui, foi complicado. Eita, essa semana que está vindo agora já tem mais uma bronquinha para resolver. Então é normal, não nos desesperamos, né? Que a gente tem essa força de vontade para persistir. Hoje retornamos, 5 de fevereiro, iniciamos a atividade de 2023. Sejam todos muito bem-vindos, que possamos fortalecer nossos laços, criar novos laços e que a gente possa desenvolver o trabalho da casa espírita, lógico, e também o trabalho interno de renovação. Então, sem mais delongas, só um tempinho só para começar. Hoje vamos ter a palestra com o nosso irmão Alain, presidente da casa, e vamos fazer a nossa prece de início. Boa tarde, irmãos, boa tarde, irmãs. Estamos iniciando mais uma jornada, retornando ao nosso trabalho, e pedir ao nosso Pai maior que nos ilumine, nos proteja, que venhamos uma semana abençoada, muita paciência, muita tolerância, muita resiliência, porque nada está muito fácil. A gente tem que ter paciência para resolver nossos problemas e ajudar o próximo. Pedimos a Deus que ilumine nosso irmão Alain, nessa tarde de hoje, e que tenhamos uma semana muito boa, que abençoe nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão sofrendo por algum motivo, aos nossos irmãos suicidas. Enfim, Senhor, nos proteja, que sejamos todos muito felizes, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Então, sob a inspiração do Mestre Jesus, que possamos iniciar essa primeira parte dos trabalhos.
Eu estava aparecendo todo com o pessoal do Instagram, e não dá certo. Né? Já chega a chonchura da gente mesmo, da vida. Meus queridos irmãos, é um prazer estarmos de volta ao nosso trabalho presencial. Né? Nós paramos ali no mês de janeiro, algumas pessoas até estranharam, né? Mas a gente parou os trabalhos públicos, né? Os trabalhos de vibração, de tratamento, a gente continuou com eles e usamos esse período para descansar também, mas também para replanejar nossos trabalhos. Né? Então, esse ano a gente retoma o nosso estudo da sexta-feira, que vai ser um estudo quinzenal. Começa agora dia 10, né? Então a gente teve que reprogramar ele, preparamos ele direitinho e estamos começando esse estudo. E desse estudo é quem está preparando os trabalhadores da casa para os trabalhos mediúnicos, para os trabalhos de divulgação doutrinária. E as tarefas assistenciais, de promoção social, melhor dizendo, né? A gente pretende iniciar algumas também esse ano, voltando ao trabalho que parou em função da pandemia. Né? Mas ele vai retomar os trabalhos aos pouquinhos. Mas muito bem. O nosso tema de hoje, era cego, agora vejo. Isso é uma passagem que está no Evangelho e é a passagem da cura do cego de nascença. Mas antes de a gente entrar propriamente na parábola, na verdade não é uma parábola, é a contação de um fato, né? Mas cheia de símbolos, eu gostaria de fazer uma pergunta provocativa para vocês. Ninguém precisa responder, mas pensa, tá? E se nós que estamos aqui hoje, se a gente desencarnasse hoje, como vocês acham que nós estaríamos? Qual seria a nossa situação na volta ao mundo espiritual? Porque a gente vai voltar. Mais cedo ou mais tarde a gente vai voltar. E se fosse hoje? Como estaríamos? Alguém pode pensar, mas que pensamento mórbido, pensar na morte? De forma alguma. A gente não deve se preocupar com a morte, viver preocupado com o medo da morte. Mas pensar na morte é extremamente necessário. Porque é um fenômeno que vai acontecer. Nós temos um encontro marcado com a morte, todos nós temos, e a gente tem que pensar nisso, o que isso significa. Porque a morte, a primeira coisa que ela nos traz, é a lembrança de que a vida material e tudo que nos cerca é transitório. Então, a grande pergunta é, nós estamos vivendo em função do que é transitório ou estamos vivendo em função do que é permanente? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer. Ninguém é obrigado a fazer. Ela não quer pensar nisso. Tudo bem. Né? Mas, para aquele que está buscando, para aquele que pretende fazer alguma mudança em sua vida, para obter mais serenidade, mais paz e um retorno mais tranquilo ao plano espiritual, é necessário repensar sobre isso. Emmanuel, que é o guia espiritual de Chico, dizem que já reencarnou, mas ninguém sabe. Tem um monte de candidato aí a ser. Porque a gente, como espírita, né, acredita na reencarnação e depois a gente fica meio que viajando, querendo descobrir, a gente quer, na verdade, saber da vida dos outros. Pouco importa onde ele vai reencarnar, quem vai ser. A reencarnação, o conhecimento da reencarnação não é para isso. Aliás, na obra Os Mensageiros, de André Luiz, que é o tema do próximo filme Nosso Lar, está chegando por aí, que trata dos médiuns fracassados na sua existência aqui na Terra, mostra um médium que ele tinha essa capacidade de identificar as encarnações passadas dos outros, as dele e as dos outros. E aí ele se perdeu na curiosidade. Então, esse tipo de conhecimento jamais deve nos preocupar. Se a gente um dia tiver uma faculdade desse tipo, é para ajudar as pessoas, para elas se encontrarem, se equilibrarem, não para ficar sabendo os detalhes, né? Uma espécie de Big Brother espiritual para saber da vida pessoal das pessoas. Mas enfim, Emmanuel, ele nos traz um prefácio do livro No Mundo Maior, de André Luiz, que é uma verdadeira aula sobre o nosso retorno ao mundo espiritual. Vocês gostam de ler prefácio de livro, gente? Ou ler com pressa? Não, prefácio toca logo no primeiro capítulo. É bom a gente ler os prefácios porque eles são muito ricos e os de Emmanuel, então, são fantásticos. E nesse, eu recomendo até que vocês leiam depois, assim que puderem. Eu vou falar, dar umas pinceladas nele, tá certo? Ele começa dizendo o seguinte, isso foi em 1947. Faz muito tempo. Não tanto, né? Mas, por exemplo, eu não era nascido ainda. Então, eu nasci em 67, então faltava 20 anos para eu nascer. E a maioria de vocês é muito jovem. Aí é que não tinha nascido mesmo. Mas ele começa dizendo o seguinte: todos os dias
retornam ao mundo espiritual milhares de pessoas. E essas milhares de pessoas vêm de todos os lugares. Vêm da Ásia, vêm da Europa, da África, das Américas, de culturas distintas, com hábitos diferentes, de cidades grandes, da zona rural, pequenas cidades, de todo lugar. E o mais interessante que merece nossa reflexão é como é que essas pessoas vão ser recebidas no mundo espiritual sendo tão diferentes entre si. Há lugares que você, aqui mesmo, quando aparece um escorpião, a gente corre para matar com medo. Mas em outros lugares ele é capturado para virar um churrasquinho, um espetinho. Parece que isso está mudando hoje em dia. Mesmo na China não estão mais comendo escorpião. Mas o que merece a gente pensar é que os hábitos são muito distintos das pessoas, nos diversos lugares. E quando elas retornam para o mundo espiritual, o que acontece? As revelações têm mostrado, primeiro, que logo que a gente desencarna tem um período de perturbação. Todo mundo passa por isso. É aquela fase que a gente está saindo de uma vida física presa a um corpo para uma vida onde o espírito está liberto. É natural que a gente enfrente uma perturbação. Quanto mais a gente é apegado à matéria, maior é essa perturbação. Quanto mais livre da matéria, quanto mais a gente vive na prece, no trabalho do bem, na reflexão, mais a gente consegue encurtar esse período de perturbação. Mas todos têm. O próprio Paulo de Tarso, quem leu Paulo e Estevão aqui? É uma obra que merece ser lida, para mim, uma obra-prima da literatura espírita, também escrita por Emmanuel, pela psicografia de Chico. Eita, eu vou falar, eu vou dar um spoiler, me perdoe, tá certo? Ah não, é o fim do livro, não posso falar. Mas Paulo, eu vou dar só uma pista. É muito interessante o desencarne de Paulo. E Paulo é um dos maiores trabalhadores de divulgação do Cristo, do cristianismo primitivo, né? E ele passou pela perturbação espiritual ao retornar. Só vou dar essa pista. Vocês vão ler e vão descobrir qual foi a perturbação que ele passou. Tá certo? Não foi de imediato. Mesmo ele sendo um espírito, um trabalhador notável. Então, o que mostra pra gente que esse retorno ele tem os seus percalços. É natural. Mas a regra que a gente observa é que Deus não desampara ninguém. Todos são acolhidos. E existe todo um trabalho, todo um esforço para que sejam acolhidos dentro dos seus hábitos, dos seus costumes. E isso é muito respeitado. Há uma outra obra de André Luiz, eu vou citar muito André Luiz, que quando a gente fala de vida após a morte, a coleção de André Luiz é a que mais nos revela o que nos aguarda no mundo espiritual. Mas tem as obras de Ivone Pereira, também que são muito boas, e outras tantas, tá certo? Mas a principal, vamos dizer, que é de André Luiz. E tem uma passagem que eu considero muito valiosa, pelo menos do meu ponto de vista. Não lembro qual é o livro da coleção. Mas ele vai, André Luiz, numa incursão numa zona de sofrimento no mundo espiritual, espírito de muita perturbação. Imagina assim, a pessoa que vive no crime, que vive causando problema à vida dos outros, né? Usando a maledicência para ferir, maltratar e até derrubar as pessoas. E quando desencarna, ficam suas mentes perturbadas, um ao lado do outro, cria zonas de sofrimento. Então, existia um grupo de freiras, veja, de espíritos que foram freiras enquanto encarnados na Terra, e que ao desencarnar desenvolviam um trabalho numa zona de sofrimento para acolher esses espíritos que vinham desencarnando muito perturbados e fazer um trabalho belíssimo. E André Luiz foi lá e achou lindo aquele trabalho de socorro, de amor. Mas num dado momento ele percebeu que aquelas freiras não sabiam da existência ou não criam, não tinham noção ainda da reencarnação. E aí ele ficou, meu Deus, porque ninguém contou para elas ainda. E perguntou ao instrutor. E o instrutor olhou para André e disse, mas André, por que violentar as consciências delas? Não estão fazendo um trabalho tão bonito? Se a gente contar, talvez elas se choquem, porque os hábitos passaram uma vida inteira sem acreditar nisso. A gente vai forçar? Não. Isso é a gente que tem esse hábito aqui de querer forçar o outro a acreditar naquilo que a gente acredita. Porque não devemos fazer. Jesus não fazia isso. Jesus ele propunha, mas ele não forçava ninguém. Ele jogava, é o pedagogo por excelência, né? Ele estimulava, jogava aquelas verdades, cada um pescava do seu jeito. Ele não forçava as consciências. Ninguém era forçado a segui-lo.
Absolutamente ninguém. Mas então, Emmanuel continua no seu prefácio dizendo o seguinte, que dessas milhares de pessoas que retornam ao mundo espiritual, muitas delas desencarnam, ou grande maioria, desencarnam com muitos problemas mesmo. Ele chega ao ponto de nos dizer que essas pessoas chegam ao mundo espiritual na condição de homens e mulheres incompletos. E aí eu vou desenvolver um pouquinho isso. Mas antes, ele não fala que milhares desencarnam todo dia. Eu fui pesquisar para ver quantas pessoas morrem todos os dias no mundo. E no final do ano passado eu acompanhei. Foi antes de completar 8 bilhões. Foi em novembro, se não me engano. Completou 8 bilhões. Ou foi outubro ou foi novembro. E aí eu descobri que, eu não sei se vocês sabem, mas tem uns sites especializados que tem contadores de óbito. Você sabe, vai em tempo real, quantas pessoas estão desencarnando, quantas pessoas estão morrendo. E eu fiquei alguns dias esperando até meia-noite, porque quando dá meia-noite ele zero. Aí eu fiquei, coisa de doido, né? Não tem o que fazer, não, mas eu achei que era uma informação interessante. E aí, eu percebi que, em média, eu tirei uma média, né? Em média, todos os dias desencarnam 160 mil pessoas no mundo. Gente, é uma meia Caruaru todo dia. Porque não tem mais ou menos 300 mil Caruaru. Então, todos os dias, uma meia Caruaru desencarna. É muita gente. E Emmanuel nos diz que chegam desses 160, porque na época dele era menos, né? Porque se nós completamos agora 8 bilhões, na época que ele escreveu isso, a Terra tinha 3 bilhões só. Então já aumentou quase 3 vezes. Agora, tem um detalhe. Se morrem 160 mil todos os dias, por outro lado, nascem 380 mil em média todos os dias. Então dá um saldo aí de quanto? Me digam aí, que é bom de matemática. Quanto eu bebo água? 380 menos 160. 220. Cadê quem falou? Muito bem, é boa de matemática. 220. Então, a população da Terra, ela cresce na ordem, mais ou menos, de 220 mil pessoas por dia. Por isso que está crescendo a população e chegou a 8 bilhões. Inclusive, alguns daqueles que combatem a teoria da reencarnação dizem, opa, peraí, se todo mundo que vive vai desencarnar e depois vai reencarnar, vai voltar, não era para estar ficando mais ou menos a mesma quantidade? Por que está aumentando? Não é uma pergunta boa? Veja, Kardec ele tinha esse cuidado. Tinha perguntas que eram dignas de resposta, outras que não, aquela que quer somente derrubar, quer somente colocar uma armadilha, mas tem perguntas que têm lógica. E a resposta é simples. E Emmanuel e André Luiz já deram essa resposta nos anos 50. É que a população espiritual da Terra ela gira em torno de 21 bilhões. Então tem muita gente na fila para reencarnar. É óbvio que se chegar a um ponto de estar encarnados mais ou menos 21 bilhões, aí vai ficar nessa, não vai ter mais como crescer. E o Espiritismo nos dá uma outra informação valiosa, que pouca gente sabe, em outros lugares não sabe. É que existe uma fraternidade, assim, vamos dizer, entre os mundos. Então, há espíritos que vêm de outros planetas mais evoluídos e encarnam na Terra, ou de mundos mais atrasados e encarnam na Terra. Há espíritos que estão na Terra, que por um motivo ou outro vão para outros planetas também reencarnar. Então, essa população total, ela varia ao longo do tempo. Não tem um valor exato. Né? Ela vai virando. Num dado momento ela tem um valor exato, mas ela vai flutuando ao longo do tempo. Então, isso merece reflexão da nossa parte. Por quê? Porque é muita gente. Então, esse argumento de Emmanuel e de André Luiz derrubam aí o questionamento, né? Mas faz sentido, porque se só houvesse uns poucos, mas tem um saldo de muito espírito esperando para reencarnar. Por isso, que houve uma vez que eu fiz uma malcriação em casa, que eu queria ir para a praia, minha mãe não deixava, eu morava em Recife nessa época. E aí eu fiquei com muita raiva dela, porque meus amigos iam, aí eu brigando com ela brigando comigo, eu disse, eu não pedi para nascer, ela me deu uma tapa assim daquela bem ajeitada nele, e eu agradeço até hoje, por quê? Primeiro porque filho não é para estar falando de certa forma com sua mãe, porque o filho que não respeita a sua mãe, não respeita ninguém. E a vida lá fora, eu não estou aqui querendo que as pessoas espanquem seus filhos, de forma alguma, mas é preferível, né, diante de uma coisa muito forte que o filho faz, que a mãe ou o pai dê uma palmada nele,
do que deixar, porque o mundo lá fora, quando for, não vai ser palmada não, vai ser pancada, né? Vai ser preso, vai sofrer consequências muito mais graves. Então a gente tem que disciplinar nossos filhos. A princípio com amor, mas se você, estou fugindo do assunto, mas você tem um irmão, um menino, aí nasce outro novinho, aí o mais velho fica querendo furar o olho, eu já vi isso, né? Com ciúme, né? Querendo furar o olho do mais novo, você vai, primeiro você reclama, afasta, bota de castigo, mas se ele insistir, você tem que dar uma palmada nele. Né? A não ser que você queira que aquilo se concretize. Né? Os psicólogos e pedagogos e psicanalistas podem achar que não, mas assim, eu ainda acredito. Não, tem um estudo científico que mostra que a palmada ela traumatiza bem menos do que a questão emocional, e que em alguns casos, se tiver uma consciência da pessoa, você, por exemplo, adquiriu uma consciência por que a sua mãe bateu em você. Então ela consegue ter esse aprendizado. Como você disse, não é o indicado, mas os estudos mostram que em muitos casos não se sequela. É verdade. Então, tem muitos outros que bater é diferente de espancar, de violentar, trazendo consciência para a educação. Mas reforçando, é sempre bom conseguir evitar que chegue a esse ponto. Mas tem alguns há casos que é difícil você não fazer isso. Né? Então, mas assim, eu, por exemplo, eu criei meus filhos, eu dei umas 2 ou 3 palmadas da vida toda, tá aqui um de testemunho. Mas, aliás, ele só levou uma palmada, não vou até contar isso, ele só levou uma palmada porque ele pegava a sandália, ele menininho, e eu deitado, ele vinha com a sandália tudo na minha cara. Aí eu conversando, não faça isso. Aí ele saía, voltava tudo na minha cara. Eu fez umas 3 vezes, eu peguei a sandália, dei, mas doeu muito em mim, mas eu tive que fazer aquilo, né? Ele não fez mais. Quando a coisa está se excedendo, você está perdendo o controle, às vezes é necessário. Mas o ideal é evitar, porque é doloroso até para quem pratica. Porque é difícil você fazer sem ter raiva, sem despejar a raiva no outro. Mas enfim, eu fugi do assunto. Bom, então o que eu estava falando é que essa grande maioria de pessoas retornam ao mundo espiritual na condição de homens incompletos. Isso significa o quê? Que a maioria de nós ainda não atingiu um grau de humanidade. Porque quando a gente fala aqui no Espiritismo de fazer o bem, de praticar a caridade, não é para formar anjo, nem formar santo, não. É para formar homens de bem, homens e mulheres de bem. A proposta é nós chegarmos a uma condição de humanidade. O nosso desafio é esse. A gente não escapou ainda da animalidade. Nós temos muitos impulsos ainda que são puramente primitivos, dos tempos que o princípio espiritual se desenvolvia no reino animal. Então é preciso que a nossa meta é nos tornarmos bons homens e boas mulheres. Uma prova disso, eu não sei se vocês sabem, vocês já ouviram falar que existiu no nosso planeta zoológicos humanos? Não é incrível? Na época de Kardec, século XIX, tinha assim na Europa. O que era isso? Os europeus eles iam na Oceania, na África, nas Américas, aquelas tribos mais afastadas, mais primitivas, pegavam alguns espécimes, né, e levavam para zoológicos humanos, onde as pessoas iam visitar, ficavam lá nas jaulas, jogavam comida, faziam gracinha, eram seres humanos. Então o que mostra para a gente que se nós somos capazes de tratar um semelhante dessa forma, é que nós, enquanto humanidade, nós estamos ainda muito mais próximos da animalidade. Né? Se eu consigo fazer isso com o meu semelhante, isso merece reflexão do quanto eu não estou atrasado, o quanto eu tenho que caminhar. Né? O último zoológico humano foi fechado em 1956, na Bélgica. 56 não faz tanto tempo assim. Algumas pessoas aqui talvez estivessem já se preparando para nascer. Já tinha nascido, né? 6 anos. 6 anos já, né? Foi o último, foi fechado. Graças a Deus tomaram consciência, né? Mas eu não duvido que haja pessoas ainda que gostariam de fazer isso. Nos anos 70, eu li recentemente, vi um documentário, na verdade, é lógico que a veracidade dele precisa ser analisada, mas na Groenlândia, nos anos 70, houve que a Groenlândia passou a fazer parte do reino da Dinamarca. Parece que ela deixou de ser colônia e passou a integrar o reino. E aí a Dinamarca, a população estava crescendo muito na Groenlândia, só que a Groenlândia é muito gelada, né? Vocês sabem disso, né? Então não tem muita terra cultivável e tal, e a população crescendo muito. Então eles resolveram fazer um controle de natalidade. Até aí tudo bem. Né? Enquanto governo, eu posso adotar alguma medida, porque eu estou pensando na população, só que o jeito que eles fizeram não foi legal.
As meninas iam para a escola, e aí um dia a professora falava: fulana, menina de 12, 13 anos, você vai fazer um exame médico hoje, tá? Então sai, depois você volta. A menina saía, ia para o hospital, lá eles introduziam um DIU. Só que o DIU daquela época não era como o DIU de hoje. Os estudantes de medicina aí, sabe? O DIU de hoje ele é pequeno, é mais delicado, uma coisa muito mais sofisticada. Daquela época ele era grande. E o organismo das meninas não estavam preparadas ainda para receber um objeto desse no seu corpo. Então, na verdade, e faziam isso sem o consentimento da família e sem a menina saber o que estava acontecendo, e elas eram praticamente esterilizadas, porque danificava todo o aparelho reprodutor delas. E elas ficaram paradas com vergonha. Sentiam dores terríveis, adoeciam, muitas tiveram câncer depois. Só veio à tona quando uma delas, já uma senhorinha, colocou na internet e aí começou a chover, dizendo que tinham feito aquilo, mas nunca contaram para ninguém. Veja que violência! Como a gente é capaz de fazer isso ainda? É porque ainda não atingimos a condição do homem completo. Um homem completo, uma mulher completa, jamais faria uma coisa dessa. Né? Então, irmão, não está certo. A grande maioria está nessa condição. Uns estão piorzinho, outros melhorzinho, mas a grande maioria ainda não atingiu o padrão do nosso modelo, que é Jesus. Jesus é o nosso modelo e o nosso guia, nos diz a doutrina espírita. Mas ele é um modelo de humanidade, de homem de bem. Ninguém imagina que Jesus fez tudo o que podia fazer aqui na Terra. Não. Seus poderes são muito maiores. A prova disso é que Paulo de Tarso, quando o viu, teve uma visão dele. Jesus já havia desencarnado. Paulo de Tarso tem uma visão de Jesus e no seu esplendor, Paulo fica cego. É preciso muito tempo depois Ananias procurar, aplicar passo para voltar a enxergar, para ver. Isso é só uma pequena irradiação do perispírito de Jesus. Imagina o poder desse espírito, desse nosso irmão. Mas o que ele fez na Terra eram aquelas coisas que são possíveis da gente um dia alcançar. Do nosso jeito. Não é imitar as palavras dele, não é fazer exatamente o que ele fez. Mas por exemplo, Jesus diante da mulher adúltera, ele disse: aquele que tiver 100 pecados, atire a primeira pedra. E todos ficaram envergonhados e foram embora. Se eu falasse a mesma coisa quando alguém for, por exemplo, espancar alguém na rua, quem vai levar pedrada sou eu, porque não tenho autoridade moral. Mas o que eu tenho que usar, então, dessa passagem de Jesus? Ela deve ser de inspiração para mim, para que eu não condene as pessoas, para que eu tenha tolerância com as fraquezas dos outros, para que eu compreenda que qualquer um pode falir, né? Que eu tenha indulgência com os erros dos outros. Isso eu posso fazer. Então a inspiração do modelo é essa: para que eu me torne um homem completo, eu tenho que desenvolver indulgência, respeitar as fraquezas alheias. Não importa o que o outro errou, não importa o que o outro fez. Isso é um problema dele. Eu não devo estar acusando ninguém. Enfim, temos esse problema. Mas estamos avançando, né? Aos trancos e barrancos, a gente vai evoluindo. Ninguém retroage, mas às vezes estacionamos por um bom tempo, por teimosia, por rebeldia. Mas o fato é o seguinte: que esses que voltam, apesar de estarem na condição de pessoas, de homens incompletos, boa parte também retorna ao mundo espiritual achando que merece as recompensas do céu, apesar de nunca terem feito nada para poder merecer isso, ou quase nada. Eu já vi reuniões mediúnicas, vou falar do que eu vi evangélicos, espíritos de evangélicos, reclamando porque queria estar dormindo para esperar o juízo final para Jesus escolher. Vi católicos reclamando: onde está o céu que me prometeram? E vi espírita também reclamando que não estava nas colunas espirituais elevadas. Só que tem um detalhe, gente: o que nos faz ir para as regiões sublimadas não é o nosso rótulo, não é o nosso nome, não é nossa parentela, os títulos da terra, nada disso absolutamente vai interferir. O que vai realmente fazer eu ir para um determinado local ou outro são as minhas vibrações. Tudo é uma questão de afinidade e sintonia. E aí não tem como enganar, porque ao desencarnar, a gente apresenta exatamente a nossa vibração, nossos pensamentos. Não à toa, o André Luiz, quando desencarnou, ele ficou numa região de sofrimento, porque ele estava super perturbado. Levou uma vida só para aproveitar, tinha sua profissão, era médico, mas só queria mesmo viver, ganhar dinheiro, levar sua vida social, não se preocupar muito em ajudar as pessoas, e nem se desenvolver espiritualmente.
ficou naquela região de sofrimento. Foi acolhido, e aí é interessante. Porque, por exemplo, vou fazer um teste aqui. Tarcísio, você é meu amigo. Se, é só um teste, tá? Não é de verdade não. Vamos supor que alguém dissesse assim: Tarcísio, você vai ficar o responsável agora para dizer quem vai e quem não vai para as colônias espirituais boas. Também pode botar para a região de sofrimento. Você que vai decidir. É só, não vai acontecer isso, né? Mas faz de conta que aconteceu, tá? Aí eu desencarno, chego lá. Tarcísio, meu amigo, quanto tempo, né? Eu trabalhava junto lá. E aí, Tarcísio, vai me mandar para onde? Para uma região, uma colônia espiritual boa, ou vai me botar no umbral lá, alguma coisa assim? Pode dizer, fica à vontade. Vamos pensar. Vai pensar, ó, gente, estou ouvindo amigo, viu? Olha direitinho como é que é. Estou ouvindo. Mas com certeza eu daria você para um lugar legal. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu a pena fazer o lobby aqui, vai que, né? Vai que. Mas você está certíssimo, amigo. Mas, veja, a gente quer que os nossos queridos, nossos amigos, nossos parentes vão para regiões boas. Só que nós não temos o poder para determinar isso. Porque o que determina isso é a condição vibratória da própria pessoa. André Luiz foi socorrido por intercessão de sua mãe. Ela pediu, Clarencio foi lá e recolheu ele da zona de sofrimento. Por intercessão, a gente pode interceder, mas ele ficou 8 anos lá. A mãe esperou, intercedeu, esperou. Em 8 anos ele foi socorrido. Mas ela não pôde de imediato pegar o filhinho dela e tirar dela. Por quê? Porque ele não estava em condições. Então ele vai para nosso lar, é atendido, tratado. Todo mundo não leu o livro, viu o filme, né? Ou então pode ver ainda. Então, o que ele mais queria, o que ele mais queria, gente? Quem lembra? Quando estava lá em nosso lar? A princípio trabalhar, mas antes disso uma coisa, antes que ele queria muito, visitar a família. Mas ele queria realmente trabalhar como médico, e não deu de imediato. Né? Depois ele conseguiu. Né? Na verdade, depois ele resolveu fazer um outro trabalho, né, de jornalista, né, de trazer para a gente, que é muito notável esse trabalho que ele fez. Né? Graças a Deus que ele conseguiu fazer. Então, ele queria ver a família, mas os guias diziam: calma, não vai agora não, espera um pouquinho, né? Então, mas eu quero ver minha família, meus filhos, minha mulher estão lá, precisam de mim, porque tem esses apegos, né? E aí, um belo dia, depois de ter melhorado, se tratado, já estava trabalhando, já estava ajudando lá no atendimento das pessoas, disseram: não, agora você pode ir. Só quando ele chegou lá, encontrou a mulher com outro homem. Aí o ciúme bateu na hora. Aí vem a animalidade. Aquele que é um homem completo, ele consegue dominar isso. A maioria de nós não, mas boa parte da gente sente, mas não faz besteira. Mas boa parte da gente sente e se desequilibra. Ele se desequilibrou, e de onde ele estava, imediatamente a vibração dele baixou, ele voltou para aquela região de sofrimento, onde ele estava, logo que ele chegou ao mundo espiritual. É uma questão de afinidade e sintonia. Somos nós que construímos. Quem vai decidir para onde a gente vai somos nós mesmos. Se eu levo uma vida de equilíbrio, eu vou para um lugar equilibrado. Se eu levo uma vida desequilibrada, eu vou ficar junto dos meus parceiros desequilibrados. É uma questão de sintonia. Não é Deus colocando a gente em tal lugar. Nem é ninguém nos punindo. De forma alguma. São nossas escolhas. Os convites para o bem são permanentes. Uma escolha própria, né? Uma escolha própria, exatamente. Sintonia, né? Isso. E é a relação espiritual, né? Perfeito. Mas é isso, meus irmãos. Então, nós temos essa questão. Então, não tem pechada. Esse negócio de chegar, vou pedir ali, Tarcísio me ajuda, ele pode até me ajudar com as pretensões, mas não tem como mudar a minha realidade. Se eu estou numa realidade vibratória precária, eu vou ter que ficar numa região compatível com as minhas vibrações. Bom, aí a gente chega para falar da nossa passagem evangélica. E aí, será que nós estamos com os olhos abertos para enxergar essas realidades? Ou ainda agimos como cegos? Essa é uma pergunta que ele quer fazer com essa passagem. Porque essa passagem é interessante. Jesus está numa cidadezinha com os seus apóstolos e encontra um cego de nascença. Então veja que interessante. Jesus cospe no chão. Eu estou resumindo a história, tá? Jesus cospe no chão. Imagine a cena. Com a saliva ele faz uma laminha na terra, pega essa laminha, passa nos olhos do cego e ele volta a enxergar, não é? Não, peguei vocês. Ele não volta de imediato. Jesus diz: vá ao tanque de Siloé e lave seus olhos e volte.
Então ele vai ao tanque de Siloé, que João, que é quem narra essa passagem, está no Evangelho de João. João diz que o tanque de Siloé é o tanque do enviado. Então ele vai lá, lava os olhos e aí ele volta a enxergar. Aí tem toda uma narrativa, uma confusão com os fariseus, mas o interessante é a gente pensar. E será que aconteceu o fenômeno físico mesmo da cura? Kardec analisa isso no livro A Gênese e diz que é perfeitamente possível. Mas Kardec adverte o seguinte, que o poder da cura não estava na lama no cuspe, mas sim no magnetismo de Jesus. Se houve a cura física, é por conta do magnetismo de Jesus, e não por conta da terra, por causa da saúde. Perfeito. Só que a gente precisa lembrar que aqueles que escreveram os evangelhos, não só os evangelhos, mas os livros das doutrinas orientais, a grande maioria bebeu na fonte do hermetismo, que era Hermes Trismegisto do Egito, que era um filósofo, um trabalhador muito dedicado, ninguém sabe direito, a história dele é cheia de penumbra, mas ele não... ele sempre contava a história de uma maneira que ficava escondida, cheia de camadas de entendimento. Era um processo meio que artístico. E os evangelistas também não escaparam disso. Então o livro, o evangelho, não pode interpretar ao pé da letra, porque existem muitos símbolos. Essa passagem nos faz pensar que João talvez tenha falado em símbolo realmente. Por quê? Porque João, o evangelho de João, ele é o mais diferente. Porque Mateus, Lucas e Marcos são chamados sinóticos, eles são muito próximos, parecidos mesmo. Mas o de João é o mais simbólico. É apenas em João que João abre o evangelho dele dizendo: o verbo se fez carne. Ele está falando de Jesus. O verbo, a voz, a palavra, a saliva, vamos dizer assim, né? Se fez carne, ou seja, encarnou, esteve entre nós. Ele abre assim. E é João também que no capítulo 8 fala que Jesus é a luz do mundo. Isso é interessante porque quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem deixai vir a mim os pequeninos, o Espírito João dá uma mensagem que bate em casa. Ele fala de Jesus o seguinte: Jesus é o clarim que espantou as trevas. Ou melhor dizendo, ele é a chama que espantou as trevas. É o clarim matinal que nos trouxe toda uma revelação, mostrando que Jesus é muito mais do que simplesmente um homem de bem. É um homem de luz, realmente. É um espírito muito avançado, é um espírito puro. É João quem trata desse jeito. Mas a mensagem, a passagem do cego, ela tem algumas pistas para mostrar que ali não é apenas uma cura física, porque quem escrevia, não é difícil de entender isso. Vamos supor que alguém seja atropelado aí na frente. Eu posso simplesmente contar, dizer: olha, passou um carro, bateu na pessoa, ela caiu e desencarnou. Posso dizer somente isso. Mas eu posso também aproveitar esse acontecimento e inserir nele alguns símbolos para deixar alguma mensagem escondida que só aqueles que têm a chave vão conseguir interpretar. Porque no passado você não podia falar as coisas muito abertamente. Então se falava uma simbólica fechada. E só aqueles que eram estudiosos é que conseguiam abrir e interpretar. Então vamos tentar interpretar essa passagem. Jesus, porque é estranho, inclusive Herculano Pires disse que ele acha pouco provável que Jesus tenha feito isso de cuspir, fazer uma lã, passar no olho do papel, até porque não é higiênico. Ele disse que tem muito a ver com nossos fetiches do passado, a questão dos tempos primitivos, né? Dos xamãs, aquelas coisas todas que usavam essas coisas da terra. Mas é bem provável que ele não tenha feito isso. Mas o símbolo pode ser o seguinte: a saliva de Jesus representa o que? Um ensinamento divino, aquele que vem do mais alto. A terra que ele mistura, ou seja, o ensinamento que vem do mais alto, se mistura com as coisas da terra para poder abrir os olhos dos humanos. Veja que interessante. A gente pode interpretar por aí. O que não quer dizer que não houve a cura física, tá, gente? Lembre-se que esses textos simbólicos, eles têm diversas camadas de entendimento. Quanto mais o aprendiz se aprofunda, mais ele consegue tirar novas interpretações. Aprofunda o entendimento, no conhecimento das leis divinas. E aí, por que não cura de imediato? O ensinamento divino, porque Jesus, é fácil entender isso. Jesus traz um ensinamento sofisticado, que vem do mais alto,
mas ele traz de uma maneira que a gente consegue entender. Ele fala do grão de mostarda, era um povo agricultor, fala do grão de mostarda, do arado, das plantas, das estações, para as pessoas entenderem, senão não entenderiam. O próprio Paulo Freire, aqui no nosso país, a proposta de alfabetização dele leva em conta isso. Você, para alfabetizar adulto, você não pode usar a cartilha de criança. Vovô viu a uva, que é o que a gente aprendeu lá na cartilha. Porque não faz sentido. Vovô viu a uva, um adulto, isso não faz sentido para ele. Você tem que trazer as coisas do seu dia a dia. Né? Tudo bem. Jesus tinha essa proposta. Ele trazia o ensinamento em conformidade com a cultura, com os hábitos da pessoa. Por isso que para poder interpretar tem que entender isso. Então, por que não despertou logo? Por que não ficou logo de olhos abertos? Por quê? Porque tinha que ir ao tanque de Siloé. É porque essas verdades divinas, a gente pode até tomar conhecimento delas. Mas se a gente não as vivenciar, ir ao tanque de Siloé, que é o tanque do enviado, é colocar em prática os ensinamentos que recebemos. Se a gente não faz isso, a gente não enxerga. A gente fica naquela teoria, mas não enxerga o essencial. Porque o essencial, como dizia a raposa ao jovem príncipe, o essencial é invisível aos olhos. E ela dizia isso porque ela se gabava de enxergar as coisas com o coração. Ou seja, com os bons sentimentos. É preciso ter bom sentimento para poder despertar a nossa consciência. E isso me parece que gera um ciclo virtuoso. Quanto mais eu faço o bem, com base naquela proposta que eu estou abraçando, mais eu abro minha consciência e tomo novos conhecimentos. E ao tomar novos conhecimentos, conhecer melhor as coisas, eu tenho mais condições de enxergar as possibilidades de fazer o bem. É um ciclo virtuoso. Esse é o desenvolvimento do Espírito. Ele está aqui para isso. Não é à toa que os antigos chamam o Espírito de o eterno peregrino, porque nós estamos fazendo uma grande viagem, né? Uma consciência que viaja pelo tempo, né? Para poder se desenvolver e chegar a Deus. Bom, então, gente, tem uma passagem no livro A Vida Escreve, do espírito Hilário Silva, psicografado por Chico Xavier. Ela é muito interessante, porque ela conta o chamado O Sonho de Eurípides. Vocês sabem quem foi Eurípides Barçanufo, né? Foi um grande trabalhador espírita, um dos pioneiros, trabalhou, se não me engano, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, e com certeza é precursor do Chico Xavier. Ele preparou o terreno, preparou para Chico e preparou para a gente. Ele é respeitadíssimo. Aliás, a nossa irmã aí que pertence ao Centro Espírita, é Centro? Grupo de Estudos Espíritas, Eurípides Barçanufo. E Eurípides é uma alma, assim, a gente deve agradecer muito ter tido um espírito como esse, que tem uma alma extremamente elevada e fez um trabalho maravilhoso. Ele é tão respeitado que nem os católicos, nem os evangélicos têm coragem de criticá-lo, assim como o Chico. Em Minas Gerais, até hoje, ele é respeitado. Né? Em muitas cidades, ele é quase idolatrado. Que já é um exagero. Né? Chico também. Mas o fato é que Hilário Silva conta, nesse livro, A Vida Escreve, que ele passou por um fenômeno e nunca contou para ninguém. Olha que coisa interessante. Diz que Eurípides estava em sua casa. Então ele entra em transe, ele não estava dormindo. É o que se chama, que Kardec chama de êxtase. Ele entra no estado de êxtase. E ele começa a subir, segundo a narrativa de Hilário Silva. Subir significa o quê? Ele vai elevando o padrão vibratório dele e vai tendo acesso às regiões espirituais mais elevadas. Isso é que ele chama de subir. Por isso que se fala de sétimo céu. Esse subir representa a melhoria da nossa frequência interna. A gente vai captando cada vez regiões mais sutis. É interessante isso, né? Então ele chegou num dado ponto que ele parou. Era um lugar lindo, um jardim belíssimo. Um perfume maravilhoso de flor, um lugar lindo, uma música suave. E ele começou a caminhar. Leve, se sentia leve. E de repente ele vê um homem sentado. E ele vai se aproximando. Quando ele chega perto, ele percebe que é Jesus. Então ele para e baixa a cabeça, achando que não é digno nem sequer de chegar perto de Jesus. Ele está certo, né? Muita gente gostaria tanto de ver Jesus. Eu tenho minhas dúvidas. Porque eu acho que se eu visse Jesus, eu ia chorar até me acabar, ou derreter, sei lá, alguma coisa assim. Porque falta o preparo espiritual para você, sabendo das suas fraquezas, encarar um espírito dessa envergadura. Ele desencarnado, né? Sem o abafador de um corpo aqui na Terra.
Porque o corpo ele abafa as possibilidades espirituais. Né? Mas mesmo assim, ele encarnado, quando chegavam perto dele, Chico Xavier era assim. Tinha gente que chegava a 20 metros e já começava a chorar. A vibração dele. Bom, então, ele baixa a cabeça. Uma hora ele levanta assim e ele percebe que Jesus está chorando. Ele diz: mestre, está chorando? Jesus não diz nada. E ele para, fica pensativo e diz: será que está chorando por aqueles do mundo que são descrentes? Jesus olha para ele e diz: não, meu filho, os descrentes merecem nosso amor. Eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho e não praticam. Nesse momento, narra Hilário Silva, que ele sai do estado de êxtase, naquela velocidade enorme, e chega ao corpo, assim, aquela coisa bem forte, né? E fica pensativo, e a partir daquele dia, ele resolve se dedicar integralmente ao bem. É a narrativa de Hilário Silva. E ele fez isso mesmo, né? Dedicou toda a sua vida à divulgação do Espiritismo, né? Quando se tornou espírita, fundou a escola Allan Kardec, fez uma série de trabalhos e desencarnou cuidando de pessoas infectadas pela pandemia da gripe espanhola na sua casa, ele levava para a casa dele e tratava das pessoas. Ele queria ser médico e não conseguiu. O sonho dele era ser médico, mas em um dado momento ele percebeu, ele teve que decidir entre ser médico e cuidar de sua mãe. Ele decidiu cuidar da mãezinha. E depois começou esse trabalho. Então é um espírito é um gigante, né? Enfim, mas ele percebeu que a grande sacada é a gente vivenciar aquilo que a gente aprende. Não adianta eu conhecer uma doutrina de ponta a ponta se aquilo não faz sentido para eu mudar a minha vida e melhorá-la. Melhorar o meu comportamento no trânsito, com os colegas de trabalho, com os colegas na faculdade. Se eu não me melhoro e continuo praticando mesmo os hábitos ainda fundados em impulsos primitivos, por exemplo, você já viu alguém... Você faz um trabalho bom, aí alguém toma aquele trabalho como fosse dele e ganha os méritos todos. Já viu isso em algum lugar? Ou não? Nunca viu, não. O senhor, meu trabalho tem isso, hein? Não tem. Não tem? Isso acontece. Tem o outro lado também, é aquele quando alguém faz um trabalho ruim e bota a culpa em você, diz você que fez. Já viram isso em algum lugar também? Então, esse tipo de comportamento, aquele que quer se melhorar e se tornar um homem completo, ele vai começando a abdicar disso. Não é fácil, porque ele se acostuma a fazer. Mas ele tem que enxergar o que é o essencial e não viver para aquilo que é transitório. Porque se eu, para conseguir uma vantagem transitória, preciso prejudicar o meu lado espiritual, se eu tenho que prejudicar alguém, eu vou prejudicar o que é essencial para mim, o que é permanente, que é o meu desenvolvimento do espírito. Jesus dizia: não vim curar corpos, mas sim curar almas. Ele fazia curas físicas, fazia, mas não era o objetivo dele. O principal era curar as almas. Trazer realmente uma proposta que a pessoa se apropriasse dela, lavando seus olhos no tanque de Siloé e se tornando uma pessoa melhor com aquilo. Cada um no seu tempo, cada um no seu jeito. Sem forçar a barra. Porque ninguém vai se transformar da noite para o dia. A proposta espírita, na verdade, é essa: que nós sejamos hoje melhor do que fomos ontem, e amanhã melhor do que é hoje. O espírito é aquele que se esforça por domar suas más inclinações. As más inclinações nada mais são do que os impulsos primitivos. É uma herança que traz de nós mesmos, do nosso desenvolvimento anímico. Então, são coisas que merecem a nossa reflexão. O poeta libanês diz o seguinte, Gibran Khalil Gibran, a poesia dele, vou falar mais ou menos assim, que eu não lembro exatamente as palavras do poema, mas ele diz o seguinte, que a aurora não nos encontre como o poente nos deixou. Que coisa linda, né? Que a aurora nos encontre um pouquinho melhor, que a gente renasce no outro, ou melhor, que o poente não nos encontre como a aurora nos deixou. Ou seja, que ao fim do dia a gente esteja um pouquinho melhor do que quando a gente acordou. É aquela avaliação que Santo Agostinho promove, né? Ele diz, todo dia antes de dormir, ele faz uma avaliação pessoal. Será que eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito? Será que eu prejudiquei alguém? E aí você, ao identificar que fez alguma coisa não muito boa, eu preciso me preparar para no outro dia mudar. Não ficar chorando, entristecido porque identificou algo ruim.
E às vezes a gente faz isso. Eita, eu descobri que eu sou muito orgulhoso e egoísta. Ótimo, a maioria é também. Então, já que identificou, vamos trabalhar para melhorar, não ficar se lamentando. Né? Porque há pessoas que ficam assim. Bom, mas, como é que a gente enxerga o essencial? A Raposa nos deu essa vista, né? Utilizar, começar a melhorar o nosso jeito de ver as coisas. É a coisa do ciclo virtuoso, né? Então, um dia desses, no ano passado, eu estava levando meu neto para o basquete. Estava fazendo basquete, 6 anos de idade, amostramento. Olha, uma coisa linda de jogando basquete. Era misto, meninos e meninas. E um dado dia, a professora resolveu fazer aquela brincadeira do pique-bandeira. Você lembra dessa brincadeira? Quem lembra aí, levanta a mão. Quem não lembra, levanta a mão. E quem está com vergonha, levanta a mão. Tem uns que estão com vergonha. O pique-bandeira é aquela brincadeira, você bota alguma coisa para ser a bandeira de um lado e alguma coisa para ser a bandeira do outro. Tem 2 times, então um tem que correr lá, o objetivo é correr para o lado do outro, pegar a bandeira e trazer para o seu território. Aquele que conseguir fazer isso, ganha. Só que tem um detalhe, quando você vai correndo para lá, o outro, se tocar em você fica congelado. Lembram disso? Aí primeiro que começou eles a planejar, eu achei lindo, né? 6 anos, de 6 anos, você fica aqui, você corre, eles planejam, achei coisa linda aqui. Aí num dado momento, e eu só observando, aí meu neto e uns amiguinhos correram para um lado, o outro time foi e congelou eles. No que congelou, só que eles foram todos congelados. A menininha que sobrou aqui ficou com um espaço livre para pegar a bandeirinha e ganhar o jogo. Mas sabe o que ela fez? Ela preferiu descongelar os amiguinhos. Veja, a mãe dela ficou furiosa. Minha filha, você podia ganhar o jogo. Ela não enxergou o essencial. Que aquele gesto da menina foi de uma generosidade genuína. Ela se preocupou primeiro, abriu mão, renunciou de ganhar a partida para poder ajudar os coleguinhas. Isso é o essencial. Eu tenho que aplaudir essa mulher, minha filha. Eu tenho que... Muito bem, minha filha, você fez uma coisa muito boa. Continue assim. Mas se eu fico dizendo que ela é uma boba, você é um idiota também, você tem que ganhar, você tem que chegar primeiro. A gente está preparando nossos filhos para serem infelizes, porque ninguém ganha o tempo todo. A primeira coisa é essa. A gente tem que aprender a perder muitas coisas. A gente perde até nosso corpo. Todo mundo vai perder um corpo que não é nosso. Então ele tem que estar preparado para as perdas. Primeira coisa é essa. E segunda, ele tem que ser estimulado para enxergar o outro, o nosso amigo, e enxergar também o desafeto, para entender que ele tem os seus problemas. Para a gente não ficar guardando mágoas, ódio, nada disso, porque isso, né, são impulsos primitivos que nos aproximam mais do animal do que do homem, do ser humano completo. Então a gente precisa abrir nossos olhos para essa realidade e mudar um pouquinho o nosso pensamento. É óbvio que a gente tem o direito de ganhar uma partida. Se ela fosse lá e ganhasse, não tinha problema nenhum. Mas o que a gente não deve fazer é colocar isso como um objetivo exclusivo da vida, único. Muitas vezes criamos nossos filhos para isso, para serem vencedores, campeões. Ou seja, estamos preparando para que eles sejam felizes. Enxergar isso é importante. E viver isso aí, mais ainda. Toda vez que eu tiver o direito de obter uma coisa, mas eu perceber que ao conquistar aquilo, alguém vai se prejudicar, eu devo abrir mão de fazer aquilo. O espírita deve fazer isso. Às vezes dói. Puxa, não vou abrir mão. É um dinheiro que eu ia ganhar. Eu tenho uma história de um amigo meu, vê que interessante. Esse aí eu lembrei agora. Ele trabalhava no setor de ar-condicionado da CELP, naquele prédio da João de Barros, um prédio enorme, não sei se você lembra ali, em Recife. E ele era um técnico muito bom de ar-condicionado. E tinha um chefe dele que perseguia muito ele porque ele era espírita. Aí ele não bebia, levava uma vida mais equilibrada, então o pessoal bebia muito lá, né? Então ele era muito de chacota e esse chefe perseguia muito ele. Só que aconteceu, vê que coisa interessante. Um certo dia, o diretor chamou esse meu amigo, que é espírita, e disse: olha, eu quero que você seja agora o novo chefe lá do setor do ar-condicionado. Aí ele disse: mas e o outro, o atual chefe? Não, a gente viu que ele fez umas besteiras e vai demitir ele.
Mas ele tem família, mas ele fez umas besteiras. Você assumiu que o único que tinha conhecimento suficiente para substituir era ele. Não tinha nenhum outro preparado. Ele disse, não, mas você assume, ele vai admitir ele porque ele não é uma pessoa correta. Ele disse, não aceito. Eu prefiro continuar onde eu estou. Se é para ele perder o emprego dele, eu prefiro não aceitar. O diretor chama, você é um idiota. E aí, resultado, o tempo passou, o outro soube da renúncia dele, agradeceu chorando para ele, e se tornou um grande amigo seu. Do ponto de vista espiritual, imagina o que seria ele aceitar e o outro ser demitido e ficar com a família passando necessidade. Você ganharia um inimigo, talvez por muitas existências, mas ele enxergou o essencial. Depois ele conseguiu as conquistas dele. Mas se eu, para conseguir uma coisa, vai prejudicar alguém, é melhor abrir mão. Isso é enxergar o que realmente vale para nós. Às vezes não é tão simples, mas vale a pena fazer esse exercício. Para fechar a nossa história, eu vou contar uma história que o nosso irmão Pedrinho gosta muito. Meu filho já contou ela aqui, que é a história do velho André, que é contada pelo Espírito Meimei, na obra Pai Nosso, psicografada por Chico Xavier. Conta Meimei que havia um jovem escravo chamado André. E um dia ele ouviu dizer que Jesus havia recomendado que ele deveria dignificar o nome do Senhor. Então, sabendo disso, ele decidiu que toda a sua vida ele não iria fazer mal a ninguém. Foi a decisão que ele tomou. Ele muito jovem, ele escravo, aqui no Brasil. E toda vez que alguém o provocava, um feitor o perseguia, ele se acalmava e dizia, louvado seja Deus. Quando seus colegas diziam para ele, rapaz, faz o trabalho de qualquer jeito aí mesmo, isso aqui é tudo muito injusto, ele dizia, não, que é injusto eu sei que é, mas eu tenho que fazer o meu trabalho. Louvado seja Deus. Quando veio o fim da escravidão, ou seja, a primeira parte, né, vamos dizer assim, da libertação dos escravos, a gente sabe que até hoje ele não foi totalmente liberto, mas aquela coisa institucional realmente terminou com a princesa Isabel. Aí, o dono da fazenda chegou para ele e disse assim, André, eu estou muito velho, como é que eu vou tocar isso aqui? Fica para me ajudar. Ele disse, tá certo, eu vou ficar. E dizendo sempre, louvado seja Deus. O tempo passou, o dono da fazenda desencarnou, o negócio não prosperou mais, né? E ele envelheceu e desencarnou. O André, agora já velho, cansado, doente, foi para as ruas mendigar. E toda vez que alguém lhe dava um pão, uma moeda, ele dizia, louvado seja Deus. Então um dia ele estava na sua cabana, muito simples, um lugar muito pobre, estava cansado, com fome, com febre. Ele ouve um barulho. Quando ele percebe, é um anjo que se aproxima dele, um espírito evoluído, né? E chega sorrindo para ele e diz, André, você dignificou o nome do Senhor com o seu coração durante a sua vida. Jesus quer que você glorifique a Deus no reino dos céus. No outro dia, havia um cadáver naquela cabana, mas as pessoas que passavam por ali diziam que os passarinhos que voavam e pousavam naquela cabana pareciam dizer, louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos exercitar, fazer esse exercício de enxergar aquilo que é essencial para sermos felizes, para retornarmos um pouco melhor ao mundo espiritual. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Contar essa história logo no final, né? Eu venho aqui com o olho cheio d'água. É isso, gente, que a gente possa dignificar a nossa vida, louvar o nome de Deus, nas nossas atitudes, nas nossas práticas, e nessa jornada da vida conquistar a nossa humanidade, né? Nos tornarmos humanos, imagem e semelhança, né? Vamos concluir agora essa primeira parte, né, da palestra pública. Vai ter agora o passe. Quem quiser tomar o passe, fica sentado nas cadeirinhas, em silêncio, em prece. A gente vai chamando. Vai aplicar hoje comigo?
vai chamando 2 em 2, todo mundo que quiserem vão tomar posse. Então vamos encerrar por hoje, fazer nossa prece. Senhor meu Deus, nos ajuda, Pai, a vencermos as dificuldades que nós mesmos plantamos nas más escolhas da nossa vida, seja dessa, seja das passadas. Que possamos também não nos perder em culpa, em lamentações, e cresçamos, pois ansiamos viver contigo no teu jardim. Aos guias da casa, aos guias pessoais de cada um, nos protejam, pedimos sua proteção para ter mais uma semana de trabalho, de conquistas e de melhoras. Possamos iniciar esse ano de trabalho da casa, sempre imitando, dentro das nossas possibilidades, o exemplo e o modelo que o Senhor nos deu do teu Filho. Possamos agora, ainda em prece, nos preparar para a próxima etapa do trabalho. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado, Pai. Sim.